Oi, pessoal! Então, sou a doutora Viviane Poubel, fisioterapeuta, e vim falar aqui um pouquinho sobre a relação sexual no pós-parto. Todos os dias não, segunda a sexta, eu tenho um programa lá no Instagram, ao vivo, às 20 horas, que fala sobre vários temas. Segunda e sexta, parte sexual, terça e quinta, reabilitação, e nas quartas-feiras, aprimoramento pessoal. Na sexta-feira, o tema foi saúde sexual no pós-parto. E aí, bombou de pergunta, bombou de dúvida. Acabou que eu gravei em área externa, então foi ficando escuro, enfim. Então hoje eu vim falar mais direto para vocês, explicar mesmo o que está acontecendo, como, quando, o que pode melhorar, o que pode aprimorar. Bom, vamos lá. Primeira dúvida de todos, quando que tá liberado para ter relação sexual? Quando eu falo relação sexual, eu tô falando com a penetração, pênis, vagina, tá? Porque relação sexual, você sabe que pode ter de outras formas de carícia. Então, a masturbação a dois, a parte oral, sexo anal, tudo são formas de relação, né? E que cada parto vai ter o seu momento certo. Quando a gente fala quarentena, que é aquele papo, são 30, 40 dias sem relação. Por que a quarentena? O que acontece? Então vamos lá, vamos pegar aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, aqui as meninas por dentro. Então, o que nós estamos visualizando aqui? Só para você ter uma ideia. O pubis, que é um osso bem duro que fica aqui na frente. Atrás do pubis, bexiga. Atrás da bexiga, o útero. Gente, para início de conversa, o tamanho do útero. O útero, na sua forma natural, na sua forma normal, ele tem o tamanho de uma perinha. Sabe aquelas perinhas de doce? Ele é pequenininho, de uma forma de perinha mesmo. Então, você vai imaginar o seguinte, durante 9 meses, ele foi criando uma distensão, ele foi distendendo, ele foi aumentando, até chegar na capacidade máxima dele ali, que estava sustentando o bebê, sustentando a criança. Então, ele não vai voltar de uma hora para outra. Então, quando retira o bebê, retira a placenta, independente se é parto vaginal ou cesárea, nós temos que lembrar que esse útero, que é esse elástico, ele esticou e ele vai ter um tempo de retorno. Esse tempo varia de parto para parto, então a gente coloca ali em torno de 30 a 40 dias, que é o tempo em que você está produzindo, você fala mulher, né? Está produzindo a prolactina e a ocitocina, que são hormônios que vão vincular a mãe ao bebê, no caso a ocitocina, e a prolactina, ela é muito interessante, porque a prolactina que vai produzir o leite, ao mesmo tempo que ela produz o leite, ela dá um sign lá, um sinalzinho para o cérebro e fala assim, ó, 0 chance de reprodução. Galera, é o seguinte, como que funciona o corpo humano? O corpo humano funciona de uma forma muito simples, foi feito para procriar, foi feito para reproduzir, a verdade é essa. Então, nós mulheres, lógico que a gente tem aí a tecnologia, a parte hormonal e tal, mas assim, nós mulheres já nascemos com o número certinho de ovócitos, né, que vai se transformar em óvulos para poder ter, para juntar com o espermatozoide e você ter o bebê. Os homens não, os homens produzem testosterona, produzem espermatozoide todos os dias. Por que que eu tô falando isso? Porque nossos ovinhos lá bonitinho, vai ter uma vida útil de reprodução. Então, quando a gente fala menopausa, significa o quê? Que chegou no final dos óvulos, não produz mais óvulos. E pelo fato de não produzir mais óvulos, o que o corpo entende? Eu não vou reproduzir mais, eu não vou procriar. Então, teoricamente, para que serviria todo esse sistema genital, se não é para procriação? Só que a gente sabe que a expectativa de vida aumentou muito. Então, antigamente, com 50, 60 anos, você era considerado assim um senil. Hoje não. Tanto é que temos países que já até mudaram a idade de terceira idade, né? De 65 para 75, porque sabe que essas pessoas com 75 anos hoje têm uma produtividade, uma vida útil, uma vida muscular, uma vida anatômica muito forte ainda, com uma expectativa ainda de 30, 40 anos. A verdade é essa, né? Só que o corpo não vai mudar, né? Então, assim, a sua natureza não vai mudar, não é porque nós vamos postergar, né, a idade, vou chegar até esses anos, que o cérebro fala assim, ok, então a partir de agora eu vou produzir
o dobro de ovócitos. Não, não, vai continuar a mesma coisa, talvez com a evolução, quem sabe. Mas então, vai continuar a mesma coisa. Então, a mulher, independente se ela vai chegar a 100 anos, ela vai entrar na menopausa mais ou menos ali em torno de 45, 50 anos, ela vai começar a estar diminuindo a produção de óvulos dela. E por que eu tô falando tudo isso? O que tem a ver tudo isso com pós-parto? Bom, vamos lá. Quando a mulher tá na fase de reprodução, ou seja, que eu estou ovulando, você vai liberar um hormônio, né? E esse hormônio, ele meio que trabalha a mulher para sedução. A verdade é essa. Então, é quando ela fica um pouco mais magra, ela aumenta ali a diurese, então ela fica mais magra. Ela libera hormônios como feromônio, então, pelo cheiro, né, pelo contato ali, quimicamente ela fica mais sedutora, ela brilha mais e as pupilas dilatam mais. Então, tudo dela fica mais sedutor. Por quê? Porque por cérebro ele entende o seguinte: opa, a chance de engravidar é agora, né? E é a hora que a mulher realmente fica bem calorenta, ou seja, bem a fim de ter relações, é nesse período de ovulação. Só que esse período de ovulação, meus queridos, ocorre o quê? Em torno de 2 a 4 dias do ciclo, que a gente coloca ali uma semana. Então, você imagina que no mês, uma semaninha, ela vai estar ali toda eufórica, toda, para ter relação, porque o cérebro entende que ali é o momento certo para a reprodução. Quando o cérebro percebe que não tem chance de reprodução, que vai liberar um outro hormônio, no caso a progesterona, então ele não se preocupa muito com a sedução, porque a chance de reproduzir é muito baixa, né? Então é quando você tem espinha, você incha, você fica ali próximo da TPM, que a chance mesmo de ter um filho, de reproduzir, é zero quase, né? Que é onde você está escamando todo o útero e tal. Essa primeira fase, essa fase da progesterona, que é a famosa TPM, é um hormônio que é liberado assim que a mulher engravida. Então, ela engravidou, ele vai liberar um nível alto de progesterona, justamente para quê? Para proteção daquele bebezinho, daquele feto, em que vai paralisar todo o sistema dela. Então, ela fica com o estômago parado, por isso que dá enjoo, mal-estar, né? Sono. Ela diminui todo o metabolismo dela, porque a ideia é nidar, é pegar aquele fetozinho e, ó, grudar ali no útero, dentro do útero. Então, a gente vai imaginar o seguinte: ele tá grudadinho aqui, beleza. Aí vai passar toda a fase da gestação. Então, você vai ter lá todo aquele primeiro trimestre, segundo trimestre, e nisso o útero vai se adaptando e os hormônios também. Quando nasce o bebê, é liberada a ocitocina, que é para contração, antes de nascer o bebê, na verdade, que ajuda a contração uterina para expulsar o bebê. E a ocitocina, gente, a ocitocina, ele vicia, porque é o hormônio da paixão. Sabe quando você está apaixonado, que você não enxerga nada na sua frente? A ocitocina pura está correndo no seu sangue. E nesse momento é liberada a ocitocina no sangue da mulher, porque ela tem que vir quando ela vai se apaixonar pelo bebê dela, né? E o bebê por ela. Então, quanto mais o bebê amamentar, quanto mais contato ele tiver com ela, mais ocitocina ela está liberando. Só que para produzir o leite, é a prolactina. Então, quando produz prolactina, o que o cérebro entende? Zero chance de engravidar. Então, nesse momento que ele está produzindo a prolactina, há um ressecamento vaginal, porque para que vai lubrificar se teoricamente não vai ter reprodução, né? Vai ter a contração, o retorno do útero, né? A prolactina, ela faz com que o desejo pela parte sexual diminua, então a libido dela cai lá embaixo, porque nesse momento o foco é o vínculo mãe-bebê. É a natureza, tá? Então, de verdade, é a natureza, é assim que vai funcionar. Então, isso durante mais ou menos uns 6 meses, né? Que vai estar liberando prolactina. Mas por que esse resguardo de 30 a 40 dias? Porque nesse momento, você vai lembrar que assim que o bebê nasceu, o colo do útero, que é essa regiãozinha bem aqui, fechadinha, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Bem aqui em cima é o colo do útero. Aqui no caso ele tá aberto. Assim que a mulher engravida, ele fecha. Então, quando a gente vai fazer o toque, ela toca, né, fala, tá com quantos centímetros? 2, 3. O que a gente tá mensurando? A gente tá mensurando justamente aqui, ó, esse colo, essa abertura do colo. Então, o colo, ele vai levar ali 14 horas para chegar no momento, se for o primeiro filho, tá? 14 horas para abrir total, para expulsar o bebê. E não vai voltar de uma vez. Então, esse retorno de fechamento do colo vai levar aproximadamente 30 dias. Por isso, a gente fala, olha, aguenta aí por 30 dias. Por quê? Porque um colo aberto, ele vai facilitar muito a infecção, né? Então, por mais cuidado que vocês tenham,
O pênis é um órgão externo, né? O preservativo é algo que não é esterilizado. Então, o contato pênis-vagina pode favorecer a uma infecção e essa infecção ir para o colo uterino, que já está todo, né, assim, distendido e gerar um problema muito grande. Então, fica 30 a 40 dias de resguardo. Se for cesárea, tenha um cuidado um pouco maior porque tem um corte. Então, na verdade, independente se você teve parto vaginal ou não, o colo, ele vai ter que voltar. Ah, mas na cesárea não houve uma abertura do colo. Não sabemos, porque tem muita gente que entra em trabalho de parto, ou seja, espera estourar a bolsa para fazer a cesárea, né? Tem gente que fez uma cesárea programada por uma emergência ou por uma escolha. Não tô aqui para julgar ninguém. Tô dizendo que isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas lembrando que se você teve um trabalho de parto, chegou a ter uma expulsão, seja ele da bolsa, seja as contrações, você vai entender que aquele colo, ele houve um movimento, né? Então, o retorno dele vai levar mais ou menos isso, 30 a 40 dias. Então, por que espera 30 a 40 dias? Para o retorno do colo. Mas não quer dizer, e aí entra como sexóloga, que o casal tem que se afastar. Pelo contrário. Então, por que eu tô falando isso? Porque os meninos, eles já ficam um tempinho ali no final da gestação, ficam meio com medo, as meninas também com medo, receio de ter relação e tal, né? Então acaba tendo uma abstinência sexual, não da metade, mas no final, no último trimestre ali gestacional, os que vêm conversar comigo, né? Então eles já ficam ali naquela abstinência ali. Meninas, a abstinência de penetração não significa que vocês não podem ter contato com eles. Pelo contrário, tem que ter. Então é o que eu falo, o fato de você não poder ter o ato sexual via vaginal, né, o risco de uma infecção, lembrando que no parto vaginal, se você fez a episiotomia, que é aquele cortezinho entre a vagina entre a vagina e o ânus, né, na diagonal, cortou aqui, que é mais ou menos assim, ó. Então você vai ver aqui, ó, uretra, vagina e o ânus, então é feito nessa região aqui. Aí mais cuidado ainda porque tem uma cicatriz ocorrendo ali, né? Tá ocorrendo uma cicatrização. Se você fez um trabalho com a fisioterapia obstétrica, quem quiser saber mais é só ver os videozinhos aí, a diferença da doula para a fisioterapia obstétrica. E que teve todo aquele trabalho, aquele cuidado da musculatura, não houve a dilaceração, não precisou fazer a episiotomia, foi um parto bem bacana, bem humanizado, mesmo assim, essa musculatura ela foi distendida, ela tá machucada. Então ela tem tempinho para voltar ao estado que ela tinha. Isso não significa que vocês não vão ter o contato, né? Então, é o que eu falo, gente, a troca de carícia é muito importante. E aí que entra o papel do diálogo, é conversar, né? Porque muitos homens, eles se fecham falando assim, não vou exigir, porque agora ela é mãe, tá com filho, ela tá com o nosso filho, né? Tá cansada. Então, ele acaba se isolando, não falando o que tá sentindo, né? E a mulher também pensa, né, agora o foco é o bebê, né? Só que não é bem assim, porque o casal, ele é importante. Então tem que ter as trocas, tem que ter a carícia, tem que ter o momento do casal, sim. E dá, claro, que o homem tá todo eufórico, nível de testosterona lá em cima, ele quer ter aquele contato com a companheira dele, tem outros meios, né? Então, assim, de verdade, gente, de verdade, abusar mais dessas preliminares, abusar mais desse contato, né? Então a parceira pode estar fazendo uma masturbação no parceiro, o sexo oral, a parte do sexo anal vai entrar também no mérito ali do pós-parto em relação a toda a sua crença, todos os cuidados, né? E fazer uma asepsia bem feita para que não passe nenhum resquício ali de matéria fecal para ir para a parte vaginal e que pode estar entrando ali na cicatriz da episiotomia, caso tenha feito a episiotomia. E no caso da cesárea, o mesmo esquema, lembrando de evitar pressões em cima ali da cicatriz, né? Então, o que eu falo o fato de você estar no momento de resguardo não quer dizer que você não vai ter o contato, entendeu? Mas ok, vamos lá que você fala, não, nós estamos bem e a gente vai respeitar isso. Muito bom. Depois de 40 dias, resolveram ter a primeira relação. Vamos lembrar que a musculatura vaginal é um músculo. Tá ressecada, tá atrofiada, tá, mesmo que seja cesárea, houve uma retração muscular, houve uma retração de assoalho pélvico, você tem um monte de hormônio acontecendo ali.
esse assoalho pélvico está querendo retornar, o abdômen está querendo retornar, o corpo não está como antes. Então, obviamente que você vai ter que se conhecer mais, né? Então, abusar um pouquinho mais dos produtos. Então, você tem lá mais lubrificante, utilizar a lubrificação externa, né? Com a lubrificação, o toque, respeitar o momento da sua musculatura, né? Ah, mas tá doendo porque o músculo tá atrofiado, então vai devagar, aqueles toques primeiro introduz o dedo, depois vai tentando a parte peniana. Então é questão de paciência e diálogo. E lógico, trabalhar sempre o limite do casal. Então, se o casal não tem o hábito de conversar, nunca tocou no assunto, né? Ou então ela tem uma cultura X e ele tem uma cultura Y, tá na hora de chegar e negociar e conversar mesmo, tá bom? Por que que eu tô falando isso? Porque um bebê lindo, maravilhoso, une a família, o filho é tudo de bom. Eu tenho 2, eu acho top 10, mas a gente tem que preservar o casal, porque o filho vai crescer. Você vai ter todo aquele vínculo, tá aqui no mundo para evoluir, você vai evoluir com ele, ele vai evoluir com você, mas a tendência é ele constituir a família dele. E vai sobrar quem? O casal. Então, se o casal simplesmente abolir o casal por conta dos filhos, né? Quando os filhos saírem, a gente chama de síndrome do ninho vazio, um vai olhar para o outro, não vai nem saber quem é, porque já perdeu todo aquele contato, todo aquele carinho um pelo outro, né? Então, a relação no pós-parto, ela tem que ser bem trabalhada. Lembrando que a mulher tá cheia de hormônio, tem que visualizar se não tá entrando ali numa depressão pós-parto. Se estiver muito triste, muito sem vontade de fazer as coisas, realmente recorrer à ajuda, né? Ajuda clínica é importante. E a depressão pós-parto, ela não é só imediata, né? Então, você tem depressão pós-parto tardia, então aquela paciente que depois de um ano ela vai adquirir uma depressãozinha, uma queda ali, né, na realidade dela, então tem que estar trabalhando isso. Vamos pensar que todo o trabalho também é feito para o pai, então o pai não pode ficar de lado, não é interessante ele ficar de lado, mas lembrando que eu tenho que respeitar o momento dele também. Meninos, o fato da mulher ter tido filho não significa que ela não é mais mulher, que é outro ponto, né? O homem fala assim, nossa, mas aquelas carícias, aquela coisa mais selvagem que eu fazia com ela, não, agora não, ela é mãe, né? Fica meio esquisito. Não, não fica. Ela é mulher também. Então, todos os fetiches, todas as carícias, antigamente, todos aqueles toques, tem que ser preservado, tem que ser conversado. Óbvio que nós temos uma terceira pessoinha aí, se for uma só, né? Não tô nem cogitando gêmeos. Que é o bebê. Então, gente, obviamente que tempo vai ter que ser trabalhado, né? Tem que ser estudado. Tomar todo o cuidado para não expor a criança a nenhuma situação desnecessária. Então, assim, quer ter um momento a dois, a criança tá um pouquinho maior, tá com 1 aninho, 2 aninhos, deixa com a avó, deixa com a babá, né? Vai para algum lugar que tenha, né? Pega um final de semana num hotel que tenha brinquedoteca, pro casal ter o momento deles. E para a mãe desvincular um pouco, ela tem que ter atenção para o marido também, né? E o marido para a mãe. Gente, é o casal, tá? Então, grandes dúvidas surgem aí. E aí tem até uma dúvida que me perguntaram, o seguinte, mas e quando o homem ele perde a ereção, né? Por que ele perde a ereção? Ele perde ali o tesão? Não é só pela mudança corporal, tá? É todo o medo, a ansiedade do novo. Como eu falei, é olhar para a esposa e achar que ela não é mais mulher. Olhar para a esposa e achar que ela agora é mãe e por conta disso eu tenho que respeitar. Não, você tem que respeitar como mulher, sim, mas lembrando que é a sua esposa e toda a troca de carícia, de cumplicidade, de paixão mesmo, de prazer tem que ser preservado. Beleza? Ok. Sobre a parte oral e a parte anal. Sexo oral e sexo anal. O sexo oral, aquilo que eu falei, se tem uma cicatriz ali que ainda está em processo de cicatrização, tomar certo cuidado, tanto com a parte anal quanto com a parte oral, por conta das bactérias, né? Para não ficar passando ali para a cicatriz. Mas fora isso, tranquilão. E quanto mais preliminar, melhor, caso sua parceira seja a favor disso, né? O sexo anal também. Então, assim, se o casal não tem problema com isso, quer ter a relação via retal, ok, contanto que seja trabalhado e conversado, né? Outra dúvida
é sobre o leite. Ah, na hora que a minha mulher tá tendo, a gente tá tendo relação, tá vazando o leite. Óbvio, ela produz prolactina, o bebê dela é o alimento do bebê, então ela vai produzir o leite. Então entra no critério do casal mais uma vez. Então respeitar se o homem aceita ou não aceita aquilo, né? Aceita como assim, aceita aquilo? Ué, tem homem que tem nojo. Gente, vamos respeitar, ele não quer. Ele não quer, na hora do ato, ficar jorrando leite na cara dele. Então, conversa durante o ato, utiliza o sutiã com aquele absorvente, né? É trabalhar, é o que fala, gente, é o que tem pra hoje, tá? Então, fala assim, olha, o que tem pra hoje é isso. Ou você quer tocar no seio e vai espirrar leite, ou não, eu tenho gastura do leite, então tem outras carícias, outros pontos que você pode estar estimulando, que você pode estar tocando e que não vai precisar ter esse contato com o leite. Tem homens que não tem problema nenhum e que vai ter o leite lá e, enfim, até eles acham até afrodisíaco, ok, mérito do casal. O casal vai conversar dentro de 4 paredes e vai resolver a situação ali. Mas não tem como você chegar para a mulher e falar assim, para de produzir o leite. Não dá, né? Então, é negociar, é conversar. O ato sexual é o que vai diferenciar o nível, né? Que a gente fala assim, quando você tem um casal e o casal ele vai criar um vínculo, vai criar uma amizade e tal, mas o ato sexual é o que te torna casal. A verdade é essa. A partir do momento que vocês não têm um ato sexual, a tendência é você começar a criar ali um espaço, né? Um vácuozinho ali e criar uma amizade, criar uma comodidade e pode ocorrer grandes problemas aqui. Então, tenta estimular, sim, o seu parceiro. Se sua parceira tá com necessidade do toque, tá mais animada, estimula de outras formas, caso você não queira ter a penetração, porque falou, não, a médica disse que é com 40 dias. Ok, outras formas de prazer, mas tem que ter esse contato, essa troca, esse diálogo. E respeitando, claro, cada momento, cada casal, tá bom? Bom, outra dúvida muito comum no pós-parto seria o seguinte, tá, e tamanho do bebê vai interferir na vagina? Vai, né? Então, se você não fez um trabalho vaginal adequado, ou se a mulher tá sentindo a vagina mais flácida, mais molezinha, saindo barulho de ar durante o ato sexual, que muitas vezes o homem, não, besteira, isso não é nada, mas que incomoda profundamente a mulher, tem solução. Daí tem que procurar fisioterapia, no caso pode tirar dúvida para mim conversar comigo e com qualquer fisioterapeuta da sua região, fisioterapeuta do assoalho pélvico, que é importante, onde a gente vai mensurar essa força, então o aparelho que coloca dentro do canal vaginal, mensura essa força e vai recuperar a musculatura, recuperar essa tonicidade, né? Fora os órgãos que também estão em cima, que podem cair um pouquinho, né? Queda de bexiga e tal, que a gente vai recuperar, reposicionar isso. Outra dúvida que me aconteceu, que o pessoal me perguntou muito. Olha, minha mulher teve parto via vaginal. Beleza. A neném nasceu com 3,450 kg. Ótimo. Ela é pequena. E agora não consegue ter relação. Dói que ela grita e eu tô achando estranho, porque, poxa, vamos comparar a cabeça de um bebê e meu pênis? Gente, às vezes, durante o parto vaginal, você vai ter dilacerações. A ruptura ali da parede vaginal. E essa ruptura é igual a qualquer músculo. Então, na hora da cicatrização, ela pode desenvolver uma queloide, desenvolver uma cicatrização inadequada, uma retração muscular, criar pontos gatilhos, aqueles pontos de tensão dentro do canal vaginal, que é muito comum. E aí, na hora que vai ter relação, que o homem vai colocar o pênis, ela gera uma contratura, né, reflexo de dor, que a gente chama de dispareunia, que é aquela penetração com muita dor, muita ardência, até o ponto do vaginismo, que é a impossibilidade total da penetração. E aí fica aquela briga do casal, ele achando que é frescura, que não gosta mais dele, ela achando que tem algum problema, porque ela fala, meu Deus, nasceu um bebê e não dou conta. É orgânico, há nódulos, há tensões da musculatura vaginal que tem que ser liberadas. Mais uma vez, encaminhar para fisioterapia, onde vai ser liberado aqueles pontos e ela vai aprender a soltar essa musculatura dentro do momento que ela precisa e ter o ato sexual agradável como era antes, né? Então, gente, não minimiza o diálogo é importante, tá? Então, se o homem tá carente, tá chateado, ele quer ter o toque, meninas, vamos ajudar.
né? Se no caso a mulher ainda tá numa fase difícil, né? Meninos, vamos ter um pouquinho mais de paciência. Se tiver muita dúvida, olha, não tá legal, eu tô achando a vagina tá meio molezinha, né? Conversa, né? Conversa, vamos tentar fortalecer, gerar um retorno dessa musculatura para que ali a vida sexual volte a ser tão agradável e prazerosa quanto antes, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato aqui comigo, Viviane Poubel. Eu tô aqui em Brasília, tenho o site e espero ter ajudado bastante vocês, tá bom? Beijo, fica com Deus.